Isso. Queridos, paz seja com todos vocês. Eu espero que estejam bem. Dizer que é uma alegria voltarmos ao nosso encontro, a nossa aula. Ficamos aí uns 2 domingos sem ter aula e parecia já que passou um bom tempo. E é muito bom tê-los de volta. É muito bom tê-los conosco para conversarmos aqui um pouquinho. Vamos orar para começarmos e temos um tempo. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Pai nos concede. Estamos juntos aqui para refletirmos e aprendermos da Sua palavra. Peço que Teu Espírito nos conduza, nos ilumine e nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse tempo. Amém e amém. Então vamos lá, meus irmãos. Nós estamos hoje, nosso foco vai ser, pensamos um pouquinho sobre a importância de ter uma consciência de teologia bíblica para conseguirmos pregar adequadamente e ensinar adequadamente no Antigo Testamento. Eu, há um tempo atrás, até vou procurar aqui só para não falhar no meu, o que eu fiz. Hum, deixa eu Eu fiz um texto há um tempo atrás em que eu fiz uma crítica e fiz alguns elogios ao pregador Sadraque Lufonkenda, que é alguém que eu tenho muita estima. Eu considero como um homem de Deus e próximo a mim eu poderia dizer que é um pastor amigo e um cota, e tenho muita proximidade, inclusive de estarmos juntos. E a crítica que eu fiz a ele foi uma crítica, mas fiz muito mais elogios, né? E a minha crítica que eu fiz ao pastor Sadraque, ela é muito mais, na verdade, um elogio a ele e uma crítica aos pregadores no contexto de Angola, principalmente pregadores pentecostais. E eu usei a oportunidade de fazer alguma crítica possível a ele, mas, na verdade, para elogiá-lo, e quanto elogio, aproveito para criticar os pregadores que erram nesse sentido. E a minha crítica a ele, e na verdade o meu elogio a ele, estava baseado em quê? Em E Carvalho, como ele, quando acabaste de cozinhar, disse: em como ele se mostra diferente de alguns pregadores no contexto pentecostal, quando o assunto é pregar no Antigo Testamento. E a explicação de por que as pregações dele são diferentes dos de muitos pregadores é que ele tinha consciência de teologia bíblica. Ele tinha consciência de progressão da revelação. E isso é um ponto fundamental. Isso é algo que eu quero muito reforçar a vocês. Vocês precisam, enquanto pessoas que querem pregar no Antigo Testamento, ter consciência disso, de teologia bíblica. E aí alguém perguntaria, o que seria teologia bíblica, então? Teologia bíblica é a parte da teologia exegética que lida com a autorrevelação de Deus, que está registrada na Escritura. E essa autorrevelação de Deus na Escritura foi estabelecida como? De forma progressiva. Isso é teologia bíblica. De forma bem resumida, quando pensamos em teologia bíblica, estamos a trabalhar essencialmente em que, numa leitura ampla da Escritura, como sendo uma única narrativa. Estamos a pensar essencialmente em olhar para a Escritura Sagrada enquanto um drama, enquanto uma história que obviamente é formada por várias histórias, mas essa história é a história de quê? É a história da revelação de Deus, e nesta revelação de Deus enquanto quem ele é, seu caráter, como ele é também nessa revelação que encontramos sua vontade, seu propósito
e a forma como ele conduz a história. E nessa mesma revelação de Deus, nós encontramos o quê? A inclusão dos homens, a participação dos homens em como Deus está agindo e incluindo os homens para participar disso que ele está fazendo. E também vimos a resposta adequada dos homens. Da teologia bíblica, essa parte da teologia exegética é fazer o quê? Que vai cuidar da revelação de Deus. E quando pensamos na revelação de Deus, enquanto escritura, aqui entra um ponto fundamental, que vocês precisam ter em mente, como pessoas que vão pregar e vão ensinar no Antigo Testamento. Como tem de ter a consciência que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é uma única história. Pensem em um quebra-cabeça. Aquele quebra-cabeça, você tem uma visão panorâmica do quebra-cabeça. Essa visão panorâmica do quebra-cabeça é fundamental, porque se eu não conseguir ter essa visão panorâmica do quebra-cabeça, eu vou colocar peças nos lugares que não são deles. Vocês lembram quando a gente vai montar um quebra-cabeça, o que é que nós fizemos? Nós estamos com as peças do quebra-cabeça, mas estamos olhando para a imagem que forma o quebra-cabeça de forma geral. Conseguem entender o que eu quero dizer? Porque se eu pegar só o quebra-cabeça e não ter a imagem do todo que eu estou desenhando do quebra-cabeça, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar uma peça, vou colocar num lugar que até se encaixa, porque às vezes tem uma peça que se encaixa num lugar tranquilamente, só que não é o lugar dele. Para que eu consiga perceber que apesar de se encaixar em um lugar dele no quebra-cabeça, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter uma visão ampla do quebra-cabeça. E nesse quebra-cabeça podem ter até várias imagens diferentes. Mas se eu não ter a visão ampla da coisa, o que vai acontecer? Eu dificilmente vou conseguir perceber os erros que eu estou cometendo ali no contexto do quebra-cabeça. E isso é o mesmo que acontece com a escritura. Se eu não tiver uma visão da escritura de forma geral, visão panorâmica da escritura, como uma única narrativa, eu vou cometer erros graves. Mas alguém diria, pastor, fala um pouquinho melhor sobre isso. Hoje o meu foco com vocês é desafiar vocês a lutarem para terem na vossa cabeça algo fundamental sobre a escritura. O quê? A história da Bíblia. Qual é a história da Bíblia? A Bíblia tem uma história. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é uma história. E essa história que é a Bíblia, é fundamental que a gente conheça ela. Para quê? Para que nós não interpretemos de forma equivocada aquilo que nós estamos trabalhando nessa história que é a Bíblia. Vamos então aqui agora partir desse ponto. Qual ponto? O ponto de pensarmos a Bíblia como uma única história, de Gênesis a Apocalipse. E essa única história que é a Bíblia, vamos pensar que ela tem o quê? Que ela tem ali, no mínimo, 6 grandes momentos, 6 momentos importantes na história nessa história que é a história da Bíblia. Isso nos ajudará a fazer o quê? Essa leitura de uma percepção da escritura enquanto uma única história que tem ali talvez 6 grandes momentos. E como é que a gente poderia pensar? Vamos lá. Vamos pensar nisso a partir da ideia do quê? Da implementação do reino de Deus.
Podemos então dizer que na criação, no começo, nós vemos o que de fato? No começo, nós vemos Deus estabelecendo o seu reino. Qual reino? Quando Deus está criando o universo, Deus está estabelecendo o seu reino. Portanto, Gênesis 1, Gênesis 2, nós vemos o quê? Vemos Deus estabelecendo o seu reino. A criação. Só que o que vai acontecer? Deixa eu ver aqui. Tem irmãos pedindo para entrar. O que vai acontecer? Deus cria tudo. E aqui, a partir disso, do reino de Deus sendo estabelecido, o que nós percebemos? Temos aqui doutrinas fundamentais, como o quê? Doutrina da criação. E na própria criação, nós vemos o que, por exemplo, quanto Deus que nós temos é um Deus que fala, que distintamente das demais divindades, no contexto ali em que o texto da Escritura foi escrito e que Israel lidar com esse pessoal, o que nós vimos? Nós vimos pessoas adorando deuses falsos que não falavam. E Deus que nós sabemos é um Deus que fala, que se deu a conhecer, que se revelou. E então, o que nós percebemos é que nós vimos Deus estabelecer sua criação. Esse é o primeiro grande ato do quê? Da história bíblica, ou então da história da Bíblia. Na história da Bíblia, o grande ato está ali, o ato da criação. Deus é o Criador. Só que o que vai acontecer? E tenha isso em mente, quando Deus cria o universo, Deus estava o quê? Estabelecendo o seu reino. Segundo grande ato, vai estar o quê? Da história da Bíblia. É o ato de quê? De Gênesis capítulo 3, em que nós vemos o quê? Vemos a queda. O que está acontecendo? Vai ter uma rebelião no reino de Deus. Adão e Eva, depois de serem criados, vão se rebelar contra Deus. E se rebelando contra Deus, eles vão sofrer consequências, eles vão ser expulsos do jardim, mas antes disso mesmo eles vão ter vergonha da nudez que eles estarão vendo. Antes disso mesmo eles vão começar a se acusar um ao outro. Antes disso mesmo eles vão começar a fugir do próprio Deus. Digamos, nesse grande ato nós vemos aí consequências gravíssimas com relação ao quê? Com relação à decadência do homem, né? O homem se vê tem vergonha dele, o homem agora vai fugir do próprio Criador, o homem agora vai acusar, vai trocar acusação com a própria esposa, que é Eva, e ali então a decadência vai só acontecendo. Encontramos Gênesis capítulo 4, e o que é Gênesis capítulo 4? Vemos o homem matando a si mesmo. Ai, ai, ai. Querido, deixa eu para dizer que o Zoom acabou de me informar que eu tenho 10 minutos. Quer dizer, então, que eu vou ter que... eu achei que deu certo o que eu fiz, mas não deu certo. A gente vai continuar a aula aqui, mas em 10 minutos vai cair. Eu vou criar uma nova live, um novo encontro, e eu partilho com vocês lá no grupo do WhatsApp, ok? Mas vou dar sequência aqui. E então, o que acontece? Vemos no capítulo 4 a decadência sendo acentuada, onde Adão e Eva veem Caim matando, vão perceber que Caim mata Abel. E é tão depravado o ser humano na sua intensidade que você vai perceber que outros nomes vão vir também vão ser rudes como Caim. E a história vai acontecendo. Os capítulos 6 de Gênesis, nós vemos a depravação terrível, total ali entre os homens, o quanto eles vivem pecaminosamente, mas estão depravados. Mas ali chega então o capítulo de número 12 de Gênesis. E no capítulo 12 de Gênesis nós vemos o quê? Nós vemos o quê? Nós vemos o terceiro grande ato da história da Bíblia, que é o quê? Deus, o rei, escolhe um povo. E a partir da escolha deste povo que é Israel, nós temos o quê? A redenção iniciada. Isso quer dizer o quê? Perceba, nós estamos aqui a contar a história da Bíblia, que começa com um rei, que é Deus, estabelecendo o seu reino na criação. No reino que Deus estabelece, o que é que nós encontramos? Nós encontramos uma rebelião. Os homens se rebelam contra Deus. E essa rebelião traz consequências. Mas esse rei que é Deus,
ao invés de destruir a sua criatura, faz o quê? Decide redimir essa criatura. E então, no processo para redimir a criação, o que ele faz? Ele decide escolher uma nação, que é quem? Israel. Isso é Gênesis capítulo de número 11. Não, 12, perdão. Gênesis capítulo 12. Deus escolhe Abraão. Esse é o terceiro ato do que? Marco do que? Da história da Escritura. Uma nação sendo escolhida. Escolhida para quê? Para iniciar o quê? A questão da redenção. Até porque Israel agora tem o quê? Então, tem uma missão. Que missão? Missão de anunciar essa redenção que começa. Essa redenção que está no Senhor. E aqui entra talvez uma resposta a uma pergunta que é muito comum, que muita gente faz. Sabe, olha, puxa vida, se Deus é bom, se Deus é bom, por que então que ele não acaba com o mal? E a resposta que surge é o quê? Não, Deus é bom, mas não acaba com o mal porque ele não é todo-poderoso. Ou então, como dizem alguns, no caso aqui, estou a falar aqui a respeito do dilema de Epicuro, né? Ou então, Deus é todo-poderoso, mas não é bom. Quer dizer, Deus talvez ele seja bom, mas não todo-poderoso. Por quê? Porque ele quer acabar com o mal, mas não acaba. Por quê? Porque ele não é todo-poderoso, não tem poder para fazer isso. Ou então, ele tem todo o poder, mas não acaba. Por quê? Porque ele não é todo bom. Mas, na verdade, a resposta a essa pergunta é desafiadora, mas ela é objetiva, é simples. O quê? Por que Deus não acaba com o mal? Porque acabar com o mal significa acabar com aqueles que praticam o mal. Somos nós como seres humanos. Porque o mal está intrínseco em nós. Só que ao invés de acabar com a gente, Deus decidiu fazer o quê? Decidiu nos redimir. Ao invés dele acabar com a gente, acabando com o mal, o que ele faz? Ele decidiu nos redimir. E no capítulo 12 de Gênesis, nós vimos o quê? Nós vimos a redenção iniciada a partir do ponto de que Deus separa uma nação. Deus escolhe um povo. E esse povo tem uma missão. Que missão esse povo tem? A missão de ser, por exemplo, o quê? De ser sacerdote de Deus diante das demais nações. A missão de ser um povo diferente dos demais povos diante do mundo que ele está inserido. É por isso que você olha para a Escritura e percebe que Israel, quando é formado, ou seja, Êxodo ali, no começo do Êxodo, no deserto, Israel é formado e o que vai acontecer? Nós temos ali uma nação diferente das demais. Uma nação que não tem um rei, uma nação que o seu rei é o próprio Deus, portanto, uma nação teocrática, uma nação que as suas leis, o próprio Deus é quem está aí colocando para eles fazerem, é Deus quem está dando as leis, é uma nação que o seu próprio Deus está presente no meio dela, óbvio, diferente das demais nações, que as divindades estão longe, o Deus de Israel está no meio do povo, está presente para se relacionar com esse povo. A forma como Israel deve lidar com os escravos, por exemplo, é diferente dos demais povos. A forma como Israel tem que lidar com o estrangeiro é diferente dos demais povos. Por quê? Porque eles também foram estrangeiros, foram escravos, e a forma como eles deveriam lidar com esse pessoal deveria fazer o quê? Exalar o caráter do Deus que eles serviam. Eu estou achando a minha imagem colando. Vocês conseguem me ouvir aí bem ou está colando mesmo? Celso, me ajuda, me responde, filha. Está me ouvindo bem? Estamos a ouvir bem, pastor. Perfeito. Obrigado, irmã Julaisa. Então, continuando. Também tem outros 3 minutos já. E então Israel é chamado, é separado por Deus. Para quê? Para manifestar o caráter de Deus. Isso quer dizer o quê? Escute isso. As leis que Deus estabelece para o seu povo têm a intenção de fazer o quê? De levar o povo de Deus a exalar o caráter do Deus que ela serve.
Quando Deus estabelece as leis para Israel, questões, por exemplo, como o dízimo, como os 10 mandamentos, é Deus querendo o quê? Que Israel viva diferente dos demais povos. Para quê? Para manifestar, para exalar, para refletir o caráter do Deus que ela serve. É por isso que em 1 Samuel, capítulo 9, quando Israel pede um rei a Samuel, Samuel vai chorar diante de falar, Deus, esse povo me rejeitou. Deus diz o quê? Não, Samuel, esse povo não rejeitou você, esse povo rejeitou a mim. Por quê? Porque o rei de Israel era o próprio Deus. E Israel era uma nação que era diferente das demais. E, portanto, eles queriam ser, não. E essa é a palavra que Israel usa mesmo. Nós queremos ser como as demais nações. Por quê? Porque Israel não entendeu o quê? Não entendeu que Deus estava, através de Israel, fazendo o quê? Dando início ao quê? O rei dessa história da Escritura estava dando início ao quê? Aquilo que é a sua redenção, a sua criatura. E Israel foi escolhido para isso, mas Israel se perdeu. Israel não compreendeu nada da missão dela. Sabe quem é um exemplo de como Israel se perdeu na missão? Chama-se Jonas. Jonas serve para ser um paralelo entre Israel e o que Jonas faz. Como? Eu explico. O livro de Jonas que aconteceu foi para um povo que é o povo de Nínive. Mas aquilo que aconteceu com Jonas foi registrado em um período histórico para poder falar com Israel e mostrar como Israel também estava perdido diante da missão que ela tinha. Jonas tinha a missão de ir até Nínive comunicar a mensagem de Deus. Israel tinha a missão de fazer o quê? De comunicar a mensagem de Deus às demais nações. Jonas ouviu a voz de Deus. Israel também ouviu a voz de Deus. Mas Jonas fez o quê? Jonas virou as costas, Jonas fugiu, Jonas passou a viver a partir do que ele queria e não a partir daquilo que Deus estava orientando ele fazer na ordem que Deus mandou fazer. Israel fez a mesma coisa. Israel ouviu a voz de Deus, Israel virou as costas para Deus, Israel viveu a seu prazer, Israel abandonou o Senhor, portanto abandonou o propósito que Deus tinha para eles. E é interessante que assim como Jonas se perde, Israel também se perde da sua missão. Por quê? Porque eles não entenderam como Deus estabeleceu, como Deus queria fazer com eles aquilo que Deus estava estabelecendo. Olha, meu tempo aqui acabou. Eu vou terminar aqui. Eu já criei o link de novo e mando a vocês agora, ok? Vamos voltar daqui a pouco.